Olá, pessoal. Bom dia. 13 de setembro de 2020. Em pleno domingo, pandemia, estamos aqui para levar para vocês mais informações práticas, mais informações para tomada de decisão do dia a dia. Esse é o nosso canal GMG Online. E esse domingo, em particular, teremos 3 palestras centradas no tema principal do mês de setembro, que é custo-benefício da nutrição animal. A doutora Joana Rosado vai nos falar das novidades do MAPA. Como está implicando no registro de novos estabelecimentos, dos estabelecimentos já registrados. Ela é médica veterinária, especialista em assuntos regulatórios e alimentação animal. Posteriormente, teremos a palestra do Dr. Paulo Ricardo Lima de Oliveira, que é diretor para a Sul América da Bioquem, que nos falará sobre microelementos minerais relatados. Posteriormente, teremos uma outra palestra relevante para nós, falando sobre mercado e custos de produtos para alimentação de animais de produção e de estimação. Ministrada pelo senhor Adriano Leffa Chess, gerente administrativo da BTA, juntamente com Fernando Simeonato, gerente de planejamento do Grupo BTA. E, finalmente, para finalizar o nosso programa, teremos respostas da doutora Joana Rosado a respeito de perguntas anteriores a respeito de assuntos regulatórios. Espero que vocês gostem. Aproveitem bastante, porque é assim que nos fortalece. Olá, meu nome é Adriano e sou gerente administrativo da BTA. Estou aqui para falar um pouco sobre mercado e custos de produtos para alimentação de animais de estimação e produção. Nós, da BTA, sabemos da importância da geração de resultados para a perpetuidade da sua empresa e como a otimização dos custos dos processos para a criação de animais de produção é essencial para o equilíbrio financeiro do seu negócio. Redução de custos é algo que está presente no dia a dia das empresas, compondo metas setoriais e perturbando o sono de muitos gestores. Vamos conversar um pouco sobre a importância desse tema e descobrir por que algo que parece tão corriqueiro pode gerar tanta preocupação. Observamos hoje um cenário muito promissor na agroindústria e produtos PET. A produção brasileira de alimentos está cada vez mais baseada na inovação e com grande apelo às boas práticas de produção. A agroindústria é um bom exemplo disso. Na produção de proteína animal, os investimentos em melhores condições de campo, com sistemas modernos e automatizados, permitem um maior número de animais por metro quadrado, gerando uma produtividade cada vez maior. Estimativas indicam que é necessário aumentar em 60% a produção mundial de alimentos até 2050. E segundo dados da Embrapa e a BPA, o Brasil ocupa hoje a 4ª posição mundial na produção de carne suína e a 3ª colocação na produção de carne de frango. Além desses 2 números expressivos, o Brasil é ainda o maior exportador de carne de frango mundial, despontando como um grande exportador de alimentos para o mundo. De acordo com dados da ABIMPET, o Brasil ocupa ainda a 3ª colocação mundial em população total de animais de estimação, e com um tratamento cada vez mais humanizado, o mercado PET tem apresentado crescimento significativo, principalmente no que diz respeito a uma alimentação saudável. Mas nesse cenário tão promissor, por que tanta preocupação com redução de custos? É sobre isso que vamos conversar agora. Os maiores custos envolvidos na cadeia de produção de animais para abate provêm da sua alimentação, do seu custo alimentar, aliado à taxa de conversão alimentar obtida durante o período de crescimento. A base da alimentação de animais provém de cereais como milho, soja e seus derivados, sendo que esses grãos possuem cotações de mercado baseadas em fatores como tamanho e qualidade de safra, demanda interna e externa, cotações internacionais desses grãos e taxas de câmbio, o que em momentos como os atuais, onde a demanda e a cotação dos grãos chegou a valores recordes, há uma oneração sensível no custo alimentar e, consequentemente, no custo de produção, o que acaba impactando nas margens do negócio. Completando essa equação,
Temos também o custo de transporte desses grãos do produtor até as unidades onde são processadas as rações. Em um país continental como o Brasil, onde nem sempre a disponibilidade dos grãos está na mesma localidade onde as rações são preparadas, o custo do transporte desses grãos também se tornou um fator impactante nos custos de produção, cabendo uma atenção especial na otimização e gestão dos transportes. Nesse cenário, melhorar a conversão alimentar dos plantéis torna-se um fator importante para a otimização de custos, seja com instalações adequadas, procedimentos corretos de manejo, controle de ventilação e temperatura, disponibilidade de alimentação e água de qualidade. Além disso, outros custos importantes afetam os resultados das empresas, ligadas à cadeia produtiva das proteínas animais, como as paradas de produção, seja nas fábricas de ração, nas fábricas de farinhas ou nos frigoríficos, que podem ser causadas por quedas de energia, fatores de processo de produção ou quebras de equipamentos, e também as condenas totais ou parciais de animais, que podem ser geradas tanto nas granjas como durante o processo de abate. Temos também as taxas de mortalidade de animais, nas granjas ou em transporte. Todos esses fatores unidos contemplam os principais custos de produção para animais de abate e merecem atenção especial. Tendo em vista esse cenário favorável para a cadeia de proteína animal, o mercado de aditivos também cresceu. De acordo com dados da Sindicações, o mercado brasileiro de rações cresceu na sua produção anual em 23% entre 2013 e o previsto para 2020. Também vemos um crescimento no uso de aditivos tecnológicos em rações nesse período, com um crescimento de 40% no consumo de conservantes e 17% de crescimento no consumo de antifúngicos entre 2016 e 2020 projetado. O mercado mundial de aditivos para alimentação deve crescer 6% ao ano entre 2018 e 2023, seja pelo aumento da demanda por produtos agropecuários, como carnes, ovos, leite, ou por crescimento da alimentação animal com tecnologias inovadoras. A avicultura dominou o mercado de aditivos para alimentação animal em 2017, sendo o setor com maior consumo entre as proteínas animais, devendo manter e aumentar essa dominância até 2025. Mais que apenas um custo na produção, o aditivo já é reconhecido pelos produtores como agregador de valor. E para entender mais sobre esse assunto, quem vai conversar com vocês agora é meu colega Fernando Simeonato. Olá, sou Fernando Simeonato, gerente de planejamento do Grupo BTA. Para complementar a fala de meu colega Adriano, gostaria de abrir uma conversa a respeito dos termos custo e valor. Hoje, atuamos em um mercado globalizado, sujeito a variações cambiais, políticas, mudanças aceleradas na forma de consumo, onde os preços de venda são por muitas vezes determinados pelo mercado. Se não temos controle total sobre o preço de venda, onde podemos atuar para garantir a lucratividade e a sustentabilidade desejada? Isso mesmo, na variável custo. Para sermos assertivos sobre o tema custos, necessitamos de alinhamento sobre algo mais abrangente, que é a agregação de valor. Mas o que é valor? Valor é um atributo do produto que justifica a sua compra. Sendo assim, a percepção de valor que o consumidor tem justifica o preço que ele está disposto a pagar por ele. Agregar valor pode se dar pela aplicação de conhecimentos que promovam o aumento do valor adicionado. Para simplificar, vamos ilustrar em uma equação. De uma forma bem simples, o valor adicionado é igual ao valor de venda menos o custo de matéria-prima menos o custo operacional. Olhando para essa equação, há duas formas de aumentarmos o valor adicionado. A primeira é aumentando o preço de venda, o que nem sempre é possível. A segunda é diminuindo os custos de matéria-prima e de operação. Falamos muito em diminuir custos, mas isso significa comprar por menores preços? Nem sempre. É possível diminuir custo pagando maior preço em determinada matéria-prima? Sim, com toda certeza. Se essa matéria-prima tem tecnologia aportada, tornando-a mais eficiente, isso possibilitará a redução de custo. Por exemplo, os custos com produção de ração animal representam algo em torno de 65% do custo total de produção de carnes. Se a agroindústria utilizar ingredientes BTA para fabricar essa ração, vamos supor que esse ingrediente tenha um preço um pouco maior do que os ingredientes normalmente oferecidos pelo mercado. Mesmo assim, ele terá redução de custos.
Por quê? Porque os produtos BTA possuem tecnologia aportada, como por exemplo a microencapsulação, o que o torna muito mais eficiente, gerando impacto diretamente na conversão alimentar e um ganho de produtividade elevadíssimo, comprovado através de acompanhamento técnico qualificado. Esse ganho na produtividade supera o valor gasto com a aquisição de insumo, gerando redução de custo para a empresa. Então, nem sempre pagando um preço menor em determinado insumo ou matéria-prima, eu vou ter redução de custo? Não. Todo mundo sabe disso? Praticamente todo mundo sabe, mas nem todos o fazem na prática. Muitas vezes, nós gestores, escolhemos produtos e serviços com menor preço, buscando atingir as nossas metas de redução de custos setoriais. Porém, o impacto na organização como um todo pode não gerar a lucratividade desejada, podendo até mesmo ocasionar menor eficiência e menor segurança alimentar na produção, comprometendo a longevidade de nossas empresas. Em uma atividade onde a excelência operacional é essencial, sabemos que o controle de custo é uma preocupação constante. Mais do que isso, entendemos que soluções completas, que permitam incrementar o valor de contribuição obtido com o aumento de receitas e redução de perdas, frente ao valor aplicado em soluções inovadoras e adequadas para alimentação, produção ou sanitização em seus processos, são fatores-chave do negócio. Os clientes da BTA trazem as suas necessidades de redução de custo no processo produtivo e com o nosso auxílio, eles obtêm resultados incríveis. Há casos em que os clientes utilizam um único aditivo tecnológico para controle de oxidação e, através de estudo técnico e financeiro, indicamos a inclusão de mais aditivos no processo. Embora utilizando um número maior de aditivos, há uma redução de custo muito significativa para o cliente, pois a utilização de aditivos tecnológicos combinados potencializa a ação efetiva nas várias fases do processo de fabricação, agregando valor pela redução de custo em matéria-prima tratada. A BTA oferece várias soluções combinadas e programas com foco na geração de valor para o cliente, do início ao fim dos processos. Assim, seguimos sempre adicionando inovação, qualidade e resultado aos nossos clientes, desenvolvendo insumos de alta eficiência que possam agregar valor às cadeias produtivas da agroindústria e para o mercado PET. E aí, qual é a sua estratégia? Comprar preço ou agregar valor? Agradeço a atenção de todos, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Manzano, eu sou consultor técnico da Bioquem Brasil. A apresentação que vamos ter agora na sequência será sobre o uso de microelementos minerais quelatados na alimentação animal. Muitos fatores influenciam o aporte mineral para os animais domésticos, para os animais de produção. Dentre os fatores que podem causar uma inadequação nas quantidades necessárias à fisiologia e para a produção animal, são as situações de aumento da demanda, quando ocorre antagonismo dos microelementos minerais com outros compostos alimentares, causando deficiências secundárias, ou quando se trabalha com uma fonte de microelemento mineral com baixa biodisponibilidade ou biodisponibilidade limitada. Esses são os principais fatores que levam a uma menor disponibilidade de minerais para o metabolismo animal. Dentre as fontes de microelementos minerais disponíveis no mercado, as mais conhecidas, mais utilizadas,
são as fontes de zinco, cobre, manganês e ferro ligados a óxidos e sulfatos, que vamos muitas vezes, durante essa apresentação, se referir como fontes inorgânicas de microelementos minerais. Por outro lado, existem outras fontes, como o hidroxicloreto, que também é uma fonte inorgânica, mas é uma fonte de microelemento mais moderna, que atualmente vem ganhando um interesse crescente, juntamente com o grupo de produtos denominados de quelatos ou minerais orgânicos, feitos a partir de hidrolisado de proteína de soja, quelação com aminoácido glicina, quelação com MHA, que é um precursor de metionina, quelação com aminoácidos como metionina e lisina. Antes de iniciar a nossa discussão, é importante caracterizar o que é quelato. A quelação é a formação de um complexo muito estável entre um átomo de metal e uma molécula orgânica, que podemos chamar de ligante também. A formação desse complexo, ou melhor, essa ligação, ela pode ocorrer através da junção em dois sítios separados uns dos outros com o metal. Isso vem mostrar que é uma quelação estável e ela vem da palavra grega keli, que significa pinça. Existe uma junção muito forte entre o ligante, no caso aminoácido, e o metal. Os requisitos mínimos para que um quelato de um aminoácido específico, como o caso da glicina, seja de alta qualidade e retorne o que ela propõe, que é uma maior biodisponibilidade, precisa manter uma relação molar entre glicina ou qualquer outro aminoácido e o metal de no mínimo 1:1. Uma vez quelado, uma vez feita a ligação entre o metal e o ligante, no caso um aminoácido, quando comparamos com um metal sulfato, ou seja, uma fonte inorgânica, podemos perceber que no trato gastrointestinal inicial, em função de diferenciação do pH, principalmente no estômago dos animais, ocorre a dissociação das fontes inorgânicas, do metal com a parte sulfato, o que não ocorre quando eu faço essa ligação com um aminoácido, no caso específico aqui a glicina. Essa dissociação permite com que antagonistas ou outros elementos presentes na dieta dos animais se liguem ao metal e indisponibilizem esse metal para absorção, aumentando a quantidade de metal nas fezes. Quando eu tenho uma ligação estável feita entre um aminoácido e um metal, que são os casos dos minerais orgânicos ou quelatos, eu tenho uma situação onde a impossibilidade, eu limito a ação de antagonistas, sejam eles outros nutrientes, substâncias antinutricionais, como é o caso desse slide aqui que mostra o fitato, e a inter-relação entre esse microelemento mineral com outros minerais presentes na dieta. Com isso, eu tenho maior eficiência de absorção, onde o microelemento mineral vai ser disponibilizado para a absorção, diminuindo a excreção via fecal. Com isso, eu tenho uma menor poluição ambiental, que é uma das vantagens de eu fornecer quelatos para os animais. A primeira é a maior biodisponibilidade. A segunda é a menor interação ou antagonismo com outros elementos presentes na dieta. E a terceira, e muito importante, que vem ganhando corpo ao longo dos últimos anos, é a menor poluição ambiental por metais pesados. As grandes vantagens dos quelatos em relação aos sulfatos e óxidos é que, por ter uma maior estabilidade do complexo quelato em diferentes valores de pH, não só no pH ácido do abomaso, mas também no rume, eu tenho uma menor liberação desses íons metálicos livres no trato gastrointestinal. Recentemente, pesquisas demonstram que elementos como zinco, cobre, na forma iônica, no fluido ruminal, têm ação tóxica contra bactérias que digerem fibra. Outra situação é que eles, estando livres, eles podem se ligar a outros antagonistas, impedindo a absorção.
Com isso, eu tenho complexos mais solúveis e estáveis, reduzindo o antagonismo no processo de absorção, permitindo um transporte eficaz pela parede intestinal, otimizando a taxa de absorção, que podemos traduzir por maior biodisponibilidade do elemento mineral. Esse gráfico ele é muito interessante porque ele mostra como o nível de ingestão de um determinado elemento mineral, em função do seu ligante ou em função da sua forma, se é orgânico, inorgânico, e em função da qualidade da ligação ou da quelação na produção do elemento orgânico. Veja só, quando eu forneço um glicinato de alta qualidade, com uma ligação de no mínimo 1:1, estável e bem feita, com menores quantidades do microelemento mineral, eu atinjo o nível necessário para atendimento das exigências, que aqui no gráfico nós estamos mostrando de nível ótimo. O mesmo elemento mineral ligado a um outro elemento orgânico, a um outro aminoácido, um outro glicinato, porém com uma ligação menos estável ou de menor qualidade, eu já preciso fornecer quantidades maiores. E o que continua aumentando quando eu vou para um elemento mineral ligado a sulfato, que é a forma inorgânica, e muitas vezes no mercado os nutricionistas tentam compensar fontes de cobre quelatadas e sulfato de cobre fornecidas em dietas com grande quantidade de antagonistas, como é o caso do enxofre e do molibdênio, para o caso do cobre. Utilizando o sulfato de cobre como base 100%, foi observado que nessas situações houve um aumento de 40% de biodisponibilidade de cobre quando ele estava quelado na glicina, no plasma sanguíneo, e de 31% no fígado dos animais. Na segunda fase, quando se aumentou a quantidade de molibdênio, ou seja, aumentou a quantidade de antagonismo, o efeito foi mais pronunciado ainda. Houve um aumento de 44% de biodisponibilidade do quelato de glicina com cobre em relação ao sulfato no plasma sanguíneo e de 50% no fígado dos animais. Porém, como eu já disse naquele gráfico, para eu ter uma boa biodisponibilidade de qualquer quelato, eu preciso ter uma boa ligação, uma ligação completa e eficiente no processo de produção do quelato. No caso, nós vamos usar como exemplo os glicinatos, que é a ligação dos microelementos com a glicina. Para que eu tenha certeza de que essa quelação seja eficiente, eu tenho que ter no mínimo, vou repetir, no mínimo, uma relação estreita de glicina-metal, que é de 1:1. Porém, como a quelação, muitas vezes, uma quelação 100%, uma quelação eficiente, muitas vezes é difícil de se alcançar com uma relação 1:1, é desejável que essa relação seja ligeiramente superior a 1:1, ou seja, eu tenho que ter 1,1 a 1,2 mols de glicina para 1 mol de metal que está sendo ligado. No gráfico que apresentamos em sequência, mostra-se o teste de diferentes fontes de glicinatos presentes no mercado em comparação ao Ecotrace da Bioquem. O Ecotrace da Bioquem, ele é um mineral, ele é um microelemento mineral quelatado que tem, como eu já disse, uma relação molar glicina, metal quelatado, no caso especificamente aqui o zinco, ligeiramente superior a 1:1. Ela está entre 1,1 e 1,2. Os outros elementos, os outros compostos, os outros produtos comerciais disponíveis no mercado não apresentam nem relação 1:1. E isso leva muitas vezes à conclusão de que não houve total ligação entre elemento mineral e a glicina no processo de reação, no processo de produção dos produtos comerciais. E isso faz com que parte do metal presente no produto comercial continue na forma iônica, o que leva a uma menor eficiência de absorção do produto como um todo. No mercado, além dos quelatos, glicinatos, existem outros aminoácidos que podemos juntar com os diferentes microelementos minerais, no caso zinco, cobre, manganês e ferro. Muitas vezes, os produtores de quelatos usam aminoácidos da proteína da soja,
diferente dos glicinatos, que é uma ligação entre os microelementos minerais e uma glicina sintética, ou seja, é um processo de produção bastante específico. Quando a gente faz quelatos com diferentes aminoácidos, há necessidade de se hidrolisar a proteína da soja. E um fator importante é o seguinte: qual o grau de hidrólise que eu obtive? A hidrólise foi eficiente, foi bem feita, porque se não foi, o processo de quelação pode ser comprometido. Uma outra situação bastante importante é que os quelatos feitos a partir de hidrolisado de proteína de soja possuem um conteúdo de metal até 15%, contra uma concentração possível bem superior no caso dos glicinatos, que vai até 27%. Os produtos variam entre 23% e 25%. Qual a vantagem de eu ter um produto, de eu ter um glicinato de microelemento mineral com uma concentração maior? A vantagem é que, principalmente nos premixes de baixíssima inclusão, eu tenho maior espaço na formulação. Uma outra vantagem de se usar bons quelatos, ou seja, produtos quelatados com alta eficiência, que é o caso dos glicinatos da linha Eco 3, é que, havendo uma estabilidade e uma ausência de íons metálicos, quando eu adiciono esses produtos no meu premix, eu protejo as vitaminas contra a oxidação. Existem estudos provando que, quando se mede o teor de vitamina em premixes produzidos com quelatos de baixa estabilidade ou óxidos e sulfatos contra quelatos de alta estabilidade e alta qualidade, há uma maior oxidação de vitaminas, principalmente a DE, mas também do complexo B, quando a fonte de microelemento mineral é fonte inorgânica ou quelato de baixa qualidade. Outra vantagem é que, se não houver uma boa quelação, uma boa hidrólise da proteína, outra desvantagem, né, na realidade, é que, não havendo uma boa hidrólise da proteína e uma boa eficiência de quelação, a fonte de elemento orgânico ela não é completamente solúvel em água, o que não é verdade no caso dos Eco 3, no caso dos glicinatos, que são completamente solúveis em água. Os produtos a partir de hidrolisados de proteína de soja possuem grânulos heterogêneos. No caso dos glicinatos, esses grânulos são homogêneos, embora existam glicinatos no mercado onde a homogeneidade dos grânulos não é tão alta. No caso do Eco 3, é o produto que tem maior homogeneidade de grânulos. E com isso a gente espera uma maior estabilidade. Essa estabilidade pode ser conseguida com quelatos de hidrolisado de proteína de soja, sim. Porém, é mais difícil porque é dependente de um bom grau de hidrólise, diferente de quando eu faço uma quelação com um aminoácido sintético, como é o caso da glicina, no caso dos glicinatos da linha Eco 3. Para finalizar, esse slide mostra o efeito da qualidade da quelação sobre a digestibilidade aparente dos minerais em estudos feitos com leitões. Em 2009, na Universidade de Berlim, comparou-se sulfatos com 2 quelatos à base de proteína de soja hidrolisada com glicinatos da linha Eco 3. Foi observado que todas as fontes de quelatos testadas foram superiores aos sulfatos. Porém, 2 fontes de quelatos foram melhores, tiveram melhor digestibilidade em relação a uma fonte de hidrolisado de proteína de soja. E não houve diferença entre a linha Eco 3 e um produto existente no mercado à base de quelato de proteína de soja hidrolisado, mostrando que há produtos no mercado à base de hidrolisado de proteína eficientes, tão eficientes quanto os glicinatos. Porém, existem outros que não são eficientes. Fato esse é que, num novo teste realizado em 2012, com mais 2 produtos presentes no mercado à base de proteinado de soja, observa-se o seguinte: superioridade na digestibilidade para os quelatos em relação aos sulfatos, porém, as 2 fontes de proteína hidrolisada de soja, ou seja, proteinatos, minerais quelatados à base de proteína hidrolisada de soja, não foram tão eficientes quanto os glicinatos da linha Eco 3. Como recado final, eu gostaria de dizer o seguinte: quelatos são mais eficientes, mais biodisponíveis,
protegem outros nutrientes, principalmente vitaminas, presentes nos premixes, reduzem a poluição ambiental e melhoram as respostas produtivas dos animais por serem mais biodisponíveis. Portanto, são mais eficientes e benéficos ao sistema produtivo como um todo, quando comparado a minerais inorgânicos. Porém, dentre os produtos que são quelatados presentes no mercado, existem diferenças. Então, há necessidade de estar atento à origem e pedir testes ao seu fornecedor, mostrando a eficiência de quelação, relação molar entre o elemento mineral e a fonte ligante, no caso o aminoácido, e testes mostrando eficiência de absorção dos diferentes quelatos em relação a outros presentes no mercado. Obrigado pela atenção de todos. Oi, gente. Eu sou Joana, sou veterinária, sou especialista em assunto regulatório e controle de qualidade na alimentação animal. E hoje eu sou responsável por um grupo de 5 fábricas, às quais eu estou tendo que adequar todas essas normas novas do Ministério da Agricultura, que nesse ano de 2020 resolveu fazer uma revolução nas normas. E a convite da GNG, hoje eu estou aqui para tentar explicar para vocês um pouquinho do que tem acontecido de mudança no que diz respeito ao registro dos estabelecimentos, que tem causado bastante confusão, e todos os estabelecimentos vão ter que se adequar até o final desse ano. Então, para tentar orientar um pouco mais todo mundo do setor que está envolvido com a alimentação animal e que está enquadrado dentro dessas normas novas, eu vou tentar esquematizar para vocês um pouquinho do que está acontecendo de mudança dentro do Ministério desde o começo do ano de 2020. Então, só para a gente fazer um breve histórico das normas que regulamentam o registro de estabelecimentos de produtos, primeiramente a gente tem o Decreto 6296, que é o decreto que vai regulamentar toda a atividade da alimentação animal. E dentro dele, ele traz toda a documentação que é necessária para que você ingresse com pedido de registro, como era feito antigamente em 2007, quando esse decreto foi publicado. Anterior ao decreto 6296, a gente tem a IN4, que é a norma que rege as boas práticas de fabricação dentro da alimentação animal. Então, são as condições mínimas higiênico-sanitárias para que a gente tenha um processo de fabricação seguro, que gere produtos com qualidade suficiente para serem lançados no mercado. Então, para que você consiga o registro, anteriormente a isso, você já tem que ter implementado as boas práticas de fabricação do seu estabelecimento e seguir todas as condutas que estão dentro dessa norma. Seguidos, 2 anos depois, veio a publicação da IN15, que veio justamente para detalhar mais informações sobre o registro desses estabelecimentos e dos produtos voltados para a alimentação animal. E essa instrução normativa, ela veio detalhar e categorizar os estabelecimentos e classificar os produtos dentre essas atividades e categorias. Então, os estabelecimentos passaram a ser subdivididos em fabricantes, fracionadores e importadores, e dentre essas 3 categorias, as categorias de produto, que nós temos todas essas 9 agora. A última que foi implementada, acrescentada, foi a categoria de coprodutos. Então, nós temos aditivo, alimento, concentrado, coproduto, ingrediente, núcleo
premix, ração e suplemento. Todas essas categorias regulamentadas pela IN 15. Aí veio 2020. 2020 veio trazendo um monte de novidades, né? O nosso Ministério da Agricultura resolveu aproveitar a pandemia para fazer um pandemônio nas normas e fazer uma modificação de cima a baixo. Então, em abril agora de 2020, a gente teve a publicação da Instrução Normativa 17, que trouxe para nós o CIP-Agro. O CIP-Agro é o Sistema Integrado de Registro de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários. Ele já existia, é um sistema que já existia, mas que estava sendo usado em outras categorias que são regulamentadas pelo MAPA. Só que o Ministério da Agricultura está num processo de modernização dos seus sistemas e tornando toda a documentação digital. Isso é bom para todo mundo, porque torna a informação muito mais simples e mais fluida de ser encaminhada, de ser solicitada. Então, é uma atualização do Ministério e, provavelmente, depois que passar toda essa confusão de encaminhar documento, tudo isso vai se tornar muito mais fácil. Nesse momento, como é tudo muito novo, o sistema ainda está sendo adaptado, ainda está bastante difícil de entender e de operar dentro do sistema. Mas eu tenho, assim, acredito bastante que isso vai tornar as coisas muito mais fáceis futuramente, quando todo mundo já estiver conseguindo utilizar a ferramenta. Então, em abril foi publicado, no dia 4 de maio de 2020, essa normativa entrou em vigor e trouxe a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos, todos, sem nenhuma categoria ficou isenta, todos eles que produzem qualquer produto relacionado com a alimentação animal precisam requerer a renovação dos seus registros. Tá, eu acabei de renovar meu registro no final do ano passado. O meu registro tem validade de 5 anos. Eu vou precisar pedir o registro novamente, solicitar novamente o registro no CIP-Agro? Vai. É para todos os estabelecimentos, porque agora o registro passa a ser digital e o nosso número de registro no CIF, no Serviço de Inspeção Federal, o número do carimbo, do famoso carimbo oficial, mudou. Anteriormente ele tinha a sigla do Estado acompanhada de 5 números. Agora ele passa a ter a sigla do Estado acompanhada de 6 números e mais um dígito. Então, mudou o número de registro de todos os estabelecimentos. Mudou não, ainda vai mudar. E a partir da publicação dessa IN 17, que foi no dia 4 de maio, como eu já falei, a IN protocolizou que o prazo para cumprimento dessa norma, todo mundo tem que requerer o seu novo registro de estabelecimento no prazo de 6 meses a contar da data da publicação. Então, nós temos todos que trabalhamos no setor privado, que temos correlação com a alimentação animal, em qualquer uma daquelas categorias que eu mostrei anteriormente, o prazo de 6 meses para se adequar. E para se adequar, a gente tem que requerer um novo registro dentro daquela documentação toda que era pedida no Decreto 6296 de 2007. E isso é para todo mundo. E temos até a data limite de 4 de novembro para fazer esse pedido. E aí, aqui do lado, vocês podem ver, nós temos todos os ofícios circulares que foram emitidos pela Secretaria de Defesa Agropecuária posterior à publicação da IN 17, porque isso gerou muita comoção do setor privado, que ficou com muitas dúvidas sobre como cumprir as regras que foram lançadas na IN 17. Então, começando pelo ofício circular número 5 de maio, que separou por datas as categorias de estabelecimentos para que não ocorresse de todo mundo fazer o pedido de solicitação de novo registro ao mesmo tempo, que o sistema não ia suportar. Nós somos mais de 3.000 estabelecimentos registrados hoje no Ministério, por volta de 3.000. Então, se todo mundo resolvesse fazer a solicitação ao mesmo tempo, isso sobrecarregaria tanto os fiscais que estão fazendo a análise desses dados,
quanto o próprio sistema, que ainda está em processo de melhoria e adaptação. Então, os estabelecimentos foram separados por data e cada período, uma determinada categoria de estabelecimento deveria fazer a sua solicitação. Só que esse ofício circular não tinha caráter punitivo, era só caráter organizacional, ou seja, não é que se você não cumprisse o prazo ali, que você seria punido futuramente. Todo mundo tem 6 meses para se adequar. Porém, para organizar de uma maneira mais simplificada para o Ministério conseguir abraçar todos esses dados, eles fizeram dessa maneira. Posterior a isso, veio o ofício circular número 8, que tratou de algumas questões que ficaram mal entendidas na IN 17 sobre a importação e exportação, alguns detalhes sobre quem importa e exporta. O ofício circular número 11, que veio com as orientações do novo carimbo, que quando foi publicada a IN 17, muita gente questionou achando que o carimbo tinha sido revogado, que não haveria mais carimbo do CIF, e aí o ofício circular número 11 veio para corrigir essa falha e mostrar como seria o novo carimbo com o novo número de registro. Seguido veio o ofício circular número 12, que tratou da validade dos registros de produto. O registro dos produtos tem validade até o fim do seu certificado de registro, então os produtos que requereram registro antes da implementação do CIP-Agro vão ter os seus registros válidos pelo período até esse certificado acabar e, posteriormente, ter que solicitar via sistema eletrônico. E o ofício circular número 42, que veio para regulamentar o registro dos estabelecimentos de produtos mastigáveis para animais de companhia, que também foram incluídos no registro via CIP-Agro, como todos os outros estabelecimentos. E a IN 47 veio para regulamentar, de fato, os detalhes sobre dimensões e fontes do novo carimbo oficial, com um novo número de registro. E a IN 60, que veio corrigir falhas e faltas de informação, alterando algumas informações que ficaram mal interpretadas na IN 17, e considerar a validade das embalagens, que foi um dos questionamentos primeiros que aconteceram quando da publicação da IN 17, que dizia que, como o número de registro dos estabelecimentos muda a partir da nova solicitação de registro, que as embalagens que as empresas ainda teriam em estoque com o número antigo deixariam de valer a partir do momento em que o novo número de registro fosse emitido. Porém, como todo mundo sabe, muitas empresas fazem estoques grandes de embalagem para conseguir melhores preços, e isso geraria muito custo, além de terem se cogitado a hipótese de você ter que etiquetar essas embalagens com um novo número de registro, e isso demandaria não só uma mão de obra enorme, como custo para as empresas. Então, isso foi questionado perante o Ministério e eles vieram com a IN 60 no final de julho, justamente para postergar a validade dessas embalagens. Então, as empresas vão requerer o novo número, elas vão poder usar as embalagens que elas ainda têm com o número antigo por um prazo de 18 meses, porém, a partir do momento da emissão do novo número, do novo certificado de registro com o novo número de registro do estabelecimento, ela fica proibida de comprar novos lotes de embalagem ainda com a numeração anterior. Então, ela só pode comprar embalagens novas já com o novo número de registro e o novo formato do carimbo. Além disso, ela fala detalhes sobre o número do cadastro de produtos para os produtos cadastrados, que vai ser a sigla do Estado, mais o número de 7 dígitos do estabelecimento, seguindo de mais o número de registro do estabelecimento. Posterior a isso, e mais recentemente, agora no final de agosto, foi publicado o ofício circular número 20, que justamente veio para mostrar a baixa adesão das empresas ao registro no CIP-Agro. Muitas por desconhecimento, muitas por ainda estarem tentando se adequar,
Muitas empresas estão buscando ainda conhecimento técnico da sua equipe para poder fazer esse registro. Então, isso ficou muito nítido e o Ministério publicou isso de uma forma a alertar as empresas produtoras de alimentos voltados para animais de que a data limite está se aproximando. A gente tem menos de 3 meses até a data que é o prazo limite para solicitar o novo registro. E a partir dessa data limite, depois do dia 4 de novembro, no dia 5 de novembro, os registros de todos os estabelecimentos que não solicitarem o novo registro deixam de valer. Então, essas empresas vão estar funcionando, a não ser que o Ministério venha a prorrogar esse prazo irregularmente e sujeitas às penalidades cabíveis descritas na norma específica por funcionamento sem registro no estabelecimento, porque aí, se o registro deixa de valer, a empresa deixa de ser registrada no Ministério, está funcionando irregular. Então, eu queria trazer um pouco para vocês do que é exigido e o que mudou de exigência, porque as exigências hoje para solicitar o novo registro no Ministério, dentro desse sistema, mudaram um pouco do que estava descrito no Decreto 6296. A documentação é a mesma, só que o formato de algumas delas veio bastante diferente e precisa ser atualizada por uma equipe capacitada para que não entre em exigência, porque você vai protocolar tudo isso, você tem que anexar toda essa documentação dentro do CIPIAGRO, no formato exigido por eles, e toda essa documentação vai ser analisada. Se alguma delas tiver algum tipo de inconsistência, que vai ser analisada pelos fiscais do Ministério, pelo serviço oficial, o seu registro não sai e você fica com uma pendência em aberto até que isso seja resolvido. Então, para que vocês tenham ciência, a lista de documentos para dar entrada no registro de um estabelecimento no CIPIAGRO é só isso tudo aí. São os documentos de registro de funcionamento que qualquer empresa que já tenha registro deveria ter, alvará, certificado, o certificado anterior para os estabelecimentos que já possuem um registro. É muito importante anexar esse documento, porque facilita a análise deles, dos fiscais do Ministério, através da numeração antiga, cópia da inscrição estadual, CNPJ, a cópia do instrumento social da empresa, a licença ambiental, cópia da carteira de identidade e do CPF do responsável legal, que o primeiro cadastro é feito no nome do responsável legal, o estabelecimento fica em nome dele, a cópia da carteira de identidade CPF do RT, a anotação de responsabilidade técnica assinada pelo responsável legal. E aí, o que mudou, né? No Decreto 6296, a gente já tinha obrigatoriedade de encaminhar a documentação em papel, a planta baixa, em 1:1000 do terreno e 1:100 das edificações e da estrutura fabril, né? Com os equipamentos e tudo mais. Isso mudou, porque essa planta agora, ela segue o mesmo padrão de escala, porém, a planta das edificações precisa conter fluxos dentro. O fluxograma da empresa tem que bater exatamente com os fluxos em cores que tem que ser colocados de alguma maneira dentro da planta baixa desse estabelecimento. O fluxo de matéria-prima, de produto acabado e de pessoal dentro da sua fábrica. Justamente para comprovar para eles que você não tem contrafluxo e risco de contaminação cruzada. O descritivo das instalações, que era o antigo memorial descritivo, hoje ele não é mais um documento só. Ele foi desmembrado em 3, que é um descritivo de instalações, um descritivo de processo de produção e o fluxograma contendo os equipamentos nesse fluxograma. Ou seja, mudou tudo do memorial descritivo. E não adianta tentar você anexar o memorial descritivo seu, porque são 3 anexos diferentes. Então, isso tem que ser revisado e adequado para a realidade, batendo com as informações que você vai colocar na planta. O manual de boas práticas continua o mesmo, porém, ele não foi, nessa primeira etapa,
É obrigatório anexar os 9 procedimentos obrigatórios, os 9 POPs, então vai só o manual de boas práticas. E o descritivo dos equipamentos é feito equipamento por equipamento dentro do próprio sistema. Você tem que ir selecionando, dentro do sistema você tem uma aba que é só de equipamentos, que você seleciona lá qual o tipo de equipamento, a capacidade produtiva dele e quais são as características específicas dele, de qual material ele é feito, para que eles tenham noção do qual o risco que isso pode impactar no processo e no produto, e a respectiva capacidade. Isso para todo equipamento que você tem na fábrica, um por um. Então, mudou bastante coisa. Com relação a todas essas normas, são muitas mudanças. O setor realmente está num processo de reformulação de cima a baixo. Eu acredito realmente que isso vem para melhor. No momento parece tudo muito confuso, mas é para todos os estabelecimentos, não é para uma categoria só, nem para duas, é para todo mundo. Os 3.000 estabelecimentos que hoje têm registro estão sujeitos a todas essas normas. E cada vez mais o Ministério vem mostrando que as equipes de qualidade de regulatórios das empresas precisam estar muito bem capacitadas para estarem acompanhando todas essas mudanças. Então, o sistema vem para permitir a unificação de todas essas informações, para facilitar e desburocratizar esses processos de mandar a papelada para lá, volta para cá, assina daqui, assina dali. O novo certificado já vem digital, com assinatura digital dos auditores pelos quais ele vai passar na mão, que vão aprovar esse documento. Então, vai facilitar muita coisa, mas nesse momento a gente precisa saber que a documentação mudou bastante e que as equipes que vão manusear esses documentos e que vão lançar essas informações dentro do CIP-Agro têm que saber o que estão fazendo, porque senão vão acabar ficando com pendências e com registro, com a solicitação de registro em aberto, correndo o risco da empresa ficar aí na mão, sem registro, funcionando irregular, até que consiga essa adequação. Eu espero que eu tenha clareado um pouco essa questão, que é bastante complexa. Eu vou estar trazendo mais informações sobre essas questões regulatórias para vocês mais detalhadamente, mais a fundo. É um tema bastante complexo, bastante controverso. Tem muita discussão entre o CID-Rações, entre a Abimpet, e todo o setor está questionando muitas coisas do Ministério. Eles também estão em processo de adequação. Os auditores também estão passando por bastante dificuldade para operar o CIP-Agro, que ainda está em fase de melhoria, mas depende de todo mundo estar em uma colaboração, de fazer essa migração toda para dentro de um sistema que vem para melhorar a fluidez da informação entre o Ministério da Agricultura e o setor privado. Então, eu espero que eu tenha ajudado a clarear um pouco aí, e qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Joana, para quem não me conhece, eu sou veterinária, sou especialista em assunto regulatório e controle de qualidade, com foco em alimentação animal. E no dia 1º de agosto, nós fizemos, em parceria com a GMG, uma palestra sobre os novos direcionamentos sobre registro de produtos no Ministério da Agricultura, com todas essas mudanças de norma e tudo, para atualizar o pessoal sobre o que está acontecendo de novo no registro de novos produtos. E um colega zootecnista entrou em contato através do chat do YouTube, solicitando algumas informações e fazendo algumas perguntas que eu vou ler aqui agora e vou tentar responder para tentar esclarecer para ele da melhor maneira possível. Ele colocou assim: eu sou zootecnista e quero produzir rações caseiras, formuladas e produzidas por mim mesmo para vender aos meus clientes. Preciso de registro para isso? Quais as regulamentações são necessárias? É preciso registrar todos os produtos no mapa?
é preciso fazer o formulário RTPI? Então, respondendo às perguntas do colega, é obrigatório o registro, sim, do estabelecimento. Todo e qualquer estabelecimento que fabrique ração ou qualquer outro tipo de produto voltado à alimentação animal, obrigatoriamente tem que ser registrado no Ministério. E a legislação aplicada para o seu caso, mesmo sendo um pequeno produtor caseiro, é a mesma que é utilizada, que regulamenta o setor de alimentação animal como um todo. Então, o decreto 6296 de 2007 e as instruções normativas correlacionadas com o registro de estabelecimento de produtos para alimentação animal. São elas a instrução normativa número 4 de 2007, que trata das boas práticas de fabricação, é o regulamento técnico que regulamenta as BPFs para comercialização e fabricação de alimento para animal. A IN 15 de 2009, que regulamenta o registro de produtos e de estabelecimentos na área de alimentação animal. A IN 17, agora de 2020, que veio estabelecer o registro dos estabelecimentos via sistema eletrônico disponibilizado pelo MAPA, que é o CIP-Agro. Então, como zootecnista, você pode sim ser responsável técnico e responsável legal pelo seu estabelecimento. Você deve solicitar, então, o registro do seu estabelecimento via CIP-Agro, através do site do Ministério. Lá você vai encontrar um guia, tem até manual como você dá andamento no cadastro, seu cadastro como pessoa física e no registro do seu estabelecimento. Você consegue fazer o registro do seu estabelecimento, como é um estabelecimento pequeno, só você consegue fazer o registro desse estabelecimento no seu CPF, não precisando ter CNPJ, até porque microempreendedor individual não é contemplado dentro da alimentação animal, não existe dentro das categorias do MEI a possibilidade de trabalhar com fabricação de alimentação para animal. E então você faz o seu cadastro através do seu CPF. E com relação ao RTPI, ele não existe mais. Desde o dia 1º agora de setembro, o RTPI deixou de existir porque a IN 51, agora de 2020, de começo de agosto, ela veio e revogou a IN 42, que era a instrução normativa que regulamentava e gerava a obrigatoriedade de se fazer o RTPI para cada produto. Então, hoje, o que você tem como obrigatoriedade é manter arquivado na sua fábrica, na sua, seja lá cozinha ou micro, pequena fábrica, a documentação e as fórmulas aprovadas por você, que será o responsável técnico, e os controles de produção. Você tem que, de alguma maneira, mesmo como pequeno produtor, regulamentar e registrar as etapas da sua produção, o que você está usando em cada formulação. E, além disso, o Ministério vai controlar aquilo que você está produzindo através do relatório mensal de produção, que você, como estabelecimento registrado, você tem a obrigatoriedade de estar encaminhando mensalmente para o MAPA o relatório mensal de produção. Esse não foi revogado. Então, lá você vai descrever quais as espécies para quais você está produzindo, o volume produzido, e os seus produtos, no caso, seriam isentos, a não ser que você esteja interessado em produzir alimento coadjuvante, que são aqueles alimentos voltados para animal de companhia que tem alguma finalidade terapêutica, mas que não levam medicamento, específicos para alguns casos de patologias e tal. Não sendo isso, alimento completo ou ração, hoje todos são isentos de registro. Então, o que você teria que fazer seria cadastrar o seu estabelecimento e encaminhar o seu registro de produção mensal para o MAPA ter controle daquilo que você está produzindo. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Um abraço. Olá, pessoal. Então, estamos chegando no final de mais um canal GNG Online, com informações práticas e relevantes no mercado de nutrição animal. E eu queria agradecer muito os nossos patrocinadores, a Ferraz, a Bioquem, a BTA, todos os nossos apoiadores, Editor Estilo, Vetline, ABZ,
ABC Pernambuco, entre outros apoiadores em todo o Brasil, os nossos grupos de WhatsApp, né? Então, queremos realmente confraternizar com vocês, porque o nosso programa tem crescido muito. Isso por causa de vocês. E, no novo modelo, todos os domingos, então ainda temos 2 domingos no mês de setembro, que estarão falando sobre custo-benefício na nutrição animal. Espero vocês no próximo domingo. Muito obrigado a todos.